Som. O outro escovou bateria. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos logo ali após os livros dos Evangelhos, né, assim chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando o pastor me chamou para pregar hoje, a gente sempre pergunta para Deus, né, o que Ele quer que a gente fale, né, que não seja eu quem fale, mas seja Ele através de mim. E aí eu estava no Rio, no final de semana do aniversário da igreja, e aí vendo a pregação do pastor Diogo, ele falou lá e pregou sobre Hebreus 12, e é onde ele falava, né, onde ele falou que para Jesus ter a alegria de estar ao lado de Deus, ele teve que passar pelo sofrimento. Então, primeiro ele sofreu muito. Jesus sofreu de uma forma que nenhum outro ser humano sofreu aqui na terra, até porque só ele realmente, como sendo o próprio Deus, poderia passar por tal sofrimento. E depois veio a alegria de estar ao lado do Pai. E no final aqui desse capítulo 7, Atos 7, a gente vai ver a alegria desse homem chamado Estevão. A alegria que ele teve depois de ter passado por muito sofrimento também. É claro que não se compara ao sofrimento de Cristo, mas foi também um grande sofrimento que ele passou. É uma leitura um pouco longa, irmãos, mas prometo que não vai ser... É só para entendimento ainda mais da palavra do Senhor, amém? Todos acharam? Atos, capítulo 7. E que Deus me dê aqui hoje a tranquilidade que o João estava louvando, rapaz. Cadê ele? Eu estava comparando aqui a diferença quando ele estava dirigindo o culto, ele estava cantando ali, batendo na perninha. Eu falei, rapaz, que Deus me dê essa tranquilidade hoje lá na frente. E aí o Zelimário comentou, acho que o João se achou lá com os microfones. Vamos lá, irmãos. Atos 7. Oi, mamãe. Deus abençoe. Obrigado. Atos, capítulo 7. Vai nos dizer assim, começando bem no iniciozinho, irmãos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua tenda e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe dei herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. Olha que interessante, irmãos. Mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Escravizados e maltratados, nos lembra? Sofrimentos. E disse Deus, julgarei a nação do qual foram escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. A aliança, olha que interessante. Assim nasceu Isaque e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de algumas aflições. É assim, irmão? Está escrito aí? Mas o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria
perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los e a enjeitar os teus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, versículo 20, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendes uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceram no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te entregarei ao Egito. Versículo 35. Só para reforçar, irmãos, isso aqui é Estevão se defendendo no Sinédrio, tá? Perante 71 membros daquela casa. Versículo 35. A este Moisés, a quem negaram em reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, como assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fazem-no deuses que vão adiante de nós, porque quando este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas a sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés:
que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram como tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Versículo 51. Homens de duras cerviz e encurcisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, aleluia, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita ou à destra de Deus. Eles, porém, clamando a alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado, com estas palavras, e adormeceu. Querido amado Deus, nosso Senhor, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Deus. Usa-me a mim, Senhor Deus, porque sem Ti, Pai, eu não sou nada. Sem o Teu Santo Espírito nós não podemos fazer nada. Que saia somente da minha boca, Deus, palavras que o Senhor quer que saia. Por favor, Deus, abre nossas mentes, nosso coração, sonhos nessa noite, Deus. É assim que nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quem vai escrever o livro de Atos é o médico chamado Lucas, tá? É o segundo livro que ele escreve. Primeiro ele escreve o próprio livro, né, que é o que nós estamos aprendendo aos domingos, aí, atrás do pastor, o livro de Lucas. Depois Lucas vai escrever o livro de Atos. Atos, irmãos, é o primeiro livro histórico, né, do início da igreja, tá? E a grande ideia, o tema que eu dei para essa passagem, volta um pouquinho água, por favor, é esse: nosso Deus é fiel à sua promessa. Atos 7. E a grande ideia é a seguinte: independentemente do que passarmos aqui na terra, aflições ou bênçãos, Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. Amém? Não importa, irmãos, bênçãos ou provações ou aflições, mas Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. O livro de Atos, irmãos, como acabei de falar, é o primeiro livro da história da igreja cristã, tá? E Lucas aqui vai registrar a caminhada da igreja desde Jerusalém até Roma. Este livro é muito interessante, porque além de ser um livro muito grande, muito robusto, é um livro que não tem conclusão. Todos os livros têm início, meio e fim, mas o livro de Atos não tem fim. Por que não tem fim? Talvez você possa me perguntar. Porque a história da igreja continua sendo escrita através de mim e de você. Amém, irmãos? A história da igreja não acabou. Jesus não voltou pela segunda vez ainda. Então ainda não findou. Ainda não, mas vai findar. E cabe a nós, né, irmãos? Cabe a cada um de nós darmos continuidade a essa maravilhosa obra do livro de Atos. Em Atos 1:8, Jesus vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então,
Nós devemos cumprir o que Jesus nos falou. Devemos cumprir o mandamento dele, de lavar a palavra dele, sermos testemunhas dele até os confins da terra. Falando rapidamente, irmãos, Lucas, como já falei, Lucas era médico, tá? E ele, além de médico, ele vai se demonstrar um excelente historiador. Então ele vai selecionar apenas alguns pontos. Segundo Hernandes Dias Lopes, ele vai escolher apenas alguns pontos importantes para ressaltar a vitoriosa marcha do cristianismo da capital do império até Roma. E nessa jornada, os apóstolos enfrentaram uma grande perseguição dos judeus. O povo que deveria proteger o evangelho, o cristianismo, é o povo justamente que vai crucificar o evangelho. Ou seja, aqueles que deveriam ser os maiores promotores da fé cristã assumiram a terrível posição de ser os maiores inimigos do cristianismo. Infelizmente, irmãos. Mas tudo tem um propósito, né? A primeira parte, dá um clique. Não é o Iago, não, é o João que está lá. A primeira parte, irmãos, vai compreender entre os versículos 1 a 50, que diz assim: o início da promessa, Deus Pai. Estevão, irmãos, estava sendo acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E por isso, então, eles vão denunciar que Estevão estava falando mal, tanto do rei como do templo. Então, a multidão o leva, tá, para o sinédrio para que ele fosse ouvido por 71 membros. 71 membros que se julgavam os doutores da lei. Mas eu fiz questão de botar esse quadro com esse professor aí, porque agora a gente vai ter uma aula. Não minha, tá, irmãos? Infelizmente. Mas de Estevão. Estevão aqui fecha, é um exemplo de professor. E quem foi Estevão, irmãos? Se a gente voltar só um pouquinho, a gente vai ver aqui em Atos, capítulo 6, de versículos 8 a 11. E vai nos dizer assim: quem era Estevão? Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Graça e poder de Deus. Não era um homem qualquer. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, olha a quantidade de irmãos, sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os da províncias da Sicília e da Ásia. Olha a multidão que queria pegar esse homem. Olha a covardia, né? Mas covardia que Estevão vai fazer com eles na palavra. Continuando. Mas não podiam resistir. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas o quê? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Espírito o quê? Com letra maiúscula. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. O próprio Deus estava com ele. Vou repetir. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Eles então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando a gente estuda um pouquinho, eu posso falar que eu estudei só um pouquinho, não estudei tanto assim, né, com o pastor Ezequias ainda, mas um dia a gente chega lá, né? Mas assim, irmãos, a gente estuda um pouquinho e a gente vê como que a palavra de Deus é maravilhosa. Como que é importante nós participarmos das EBDs, como é importante nós nos dedicarmos um pouquinho à palavra do Senhor, como é importante a gente fazer um cursinho de teologia, nem que seja o básico, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E continuando aí, Atos 6,15, olha que vai falar de Estevão. Olhando para ele, Atos 6,15, só voltar um pouquinho. Todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Irmãos, esse homem falava com sabedoria, esse homem falava com poder, praticava sinais e prodígios. O Espírito Santo de Deus estava com ele. Ele tem o seu semblante transformado, um semblante de um anjo. Que homem é esse? Parece que está um pouquinho abaixo só de Deus, né? Irmãos, poderia botar 71 bilhões aqui de irmãos contra ele no sinédrio, que ia perder feio, ia perder de goleada, né? Aproveitando a Copa, ia perder de goleada, irmãos. Estevão realmente é um homem, como diz aqui, ó,
as organizações hoje em dia, né, é um homem fora da curva, né? É um homem que a gente tem que respeitar e tem que estudar, porque é maravilhoso. Em sua defesa, Estevão faz um longo discurso e articulado também, fazendo uma retrospectiva da história da redenção, deixando claro que ele era inocente das acusações contra ele. Então, de forma muito corajosa, Estevão passa de réu para juiz. Ele estava sendo acusado, ele passa a acusar aqueles juízes. Ao mesmo tempo que ele alinhava a sua defesa, ele também montava uma completa peça de acusação contra seus acusadores. Para quem é advogado aí, ou esteja ouvindo, sabe o que é uma peça de acusação, né? Estevão acusa os judeus de desobedecerem à lei, desonrarem o templo e principalmente matarem o Messias. Foram eles que mataram o nosso Senhor. Porém, antes disso, Estevão vai relembrar os capítulos mais importantes da história de Israel, como o período patriarcal, o cativeiro amargo, o êxodo, a outorga da lei, a monarquia, a construção do templo e principalmente a vinda do Messias. Por isso que eu fiz questão de ler tudo isso para os irmãos, porque os irmãos possam entender como começa a defesa de Estevão. Ele não começa baseando naquilo que ele sabia, apesar que ele sabia muita coisa. Mas ele vai demonstrar para aqueles irmãos, através da história do cristianismo, através da história do evangelho, desde Abraão até a construção do templo, através de Salomão. Então, irmãos, os judeus haviam interpretado erradamente a palavra de Deus, julgando que a presença de Deus estava limitada apenas a Israel e a seu templo. Estevão mostra que as grandes aparições e intervenções de Deus começaram fora de Israel e principalmente fora do templo. Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, manifestou-se a José no Egito, chamou Moisés no deserto de Midian. O trono de Deus está no céu e não numa casa feita por mãos humanas. Aqui é apenas o templo, irmãos. Deus habita dentro de mim e dentro de você, aonde nada nem ninguém pode nos afastar dele, se nós não permitirmos. Nada nem ninguém pode nos afastar dele. O comentarista Thomas Whitelau vai dividir a defesa de Estevão em 5 pontos. Primeiro ponto: a quem foi dirigida a sua defesa? Estevão se dirige ao sinédrio judaico, ao povo judeu e, em geral, a todos os que épocas posteriores, ou seja, a nossa época, possam estar sob as mesmas circunstâncias. Nós temos, irmãos, a nossa defesa, nós temos a palavra do Senhor, que vai falar por nós. Por isso é importante nós sabermos um pouco, por isso nós estamos aqui hoje. Em segundo lugar, segundo ponto, em que espírito foi profetizada a sua defesa? 2 atitudes governam as palavras de Estevão: a afeição dele, que parecia de um anjo, e a reverência que ele tinha perante o Senhor. E ele, no início aqui do versículo 7, ele vai chamar os irmãos e pais. Ele fala no versículo 2, então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E aí ele começa com a sua defesa. Vai discorrer toda o Antigo Testamento, praticamente. Terceiro ponto: de que declarações foi composta sua defesa? Estevão faz um relato histórico e depois uma aplicação prática. Traz à memória o tempo dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. O templo, ou seja, o tempo da construção do templo. Da forma que José foi vendido pelos irmãos por inveja, mas Deus o livrou e o levantou como preservador. Cristo foi rejeitado e entregue à morte pelos judeus, mas Deus o ressuscitou, o exaltou e o colocou como Salvador para dar arrependimento a Israel e a remissão dos seus pecados e a remissão dos nossos pecados. Da mesma forma que Moisés foi rejeitado pelo seu povo como libertador, Deus o levantou como aquele que libertaria seu povo do terrível cativeiro. Da mesma forma que os homens de Israel no deserto preferiram o tabernáculo de Moloque ao que Deus havia ordenado construir, e do mesmo modo que o povo profanou o templo, fazendo orgias na casa de Deus, em vez de adorar o verdadeiro Deus.
Assim também os judeus rejeitaram a Cristo e agarraram-se apenas ao templo e a rituais vazios e sem vida. Será que a gente encontra isso nos dias de hoje, irmãos? Assim que eu li esse terceiro ponto, eu fiquei pensando nisso, né? Quantas pessoas estão adorando ou indo para o templo e fazendo rituais vazios, totalmente sem vidas. Quarto ponto. Com que argumento sua defesa foi feita? Os judeus diziam que a verdadeira adoração a Deus deveria ser atrelada à lei de Moisés. Mas isso não era possível, porque o Deus da glória havia aparecido ao pai da nação na Mesopotâmia, muito antes da lei de Moisés. Logo, a verdadeira adoração teve sua origem não no Monte Sinai, mas em Ur dos Caldeus. Não com Moisés, mas com Abraão, lá em Gênesis. Quinto ponto. Que resultados a defesa de Estevão produziu? Em relação aos ouvintes, gerou fúria e destempero. Em relação a Estevão, provocou seu martírio. Foi uma eterna recompensa para um breve serviço. Uma curta vergonha seria seguida por uma longa fama. E essa fama vai estar se prolongando até hoje, vai se prolongar até a segunda vinda de Cristo. Uma pequena perda diante de um ganho eterno, irmãos. Como que termina o capítulo 7? Cristo de braços abertos, esperando Estevão. Meu Deus do céu, que palavra, irmãos. Esse longo discurso de Estevão é considerado por muitos estudiosos como uma proclamação sutil e elegante do Evangelho. O comentarista John Stott vai dizer que a preocupação de Estevão era demonstrar que sua posição, longe de ser uma blasfêmia por ter respeito à palavra de Deus, pelo contrário, a palavra de Estevão honrava e glorificava a palavra do Senhor. Isso porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. O Messias, nosso Senhor, é profetizado lá no Antigo Testamento. Porém, eram eles, e não Estevão, que estavam negando a lei. E ainda Estevão vai lembrar os doutores da lei, entre aspas, sobre Abraão como pai da nação, versículos de 1 a 7. Logo em seguida, Estevão vai falar de José como sendo o salvador do seu povo, versículos 8 a 16. Depois ele fala de Moisés como libertador do seu povo, dos versículos 17 a 36. E depois também Estevão vai falar do povo de Israel como povo rebelde contra Deus, versículos 33 a 43. E finaliza falando de Davi e Salomão sobre como sendo os construtores do templo, versículos 44 até 50. Ou seja, irmãos, Estevão ali vai dar uma aula, literalmente uma aula, para aqueles, entre aspas, doutores da lei. Com o semblante de um anjo, com poder, com sabedoria, irmãos, e com o Espírito Santo, junto dele, não tem para ninguém. Estevão já é o campeão. Irmãos, a hora aqui em cima voa, né? Partindo para a segunda parte, senão posso me alongar demais. A segunda parte compreende os versículos 51 e 53, que vai dizer assim, eu dei o título de A Segurança na Promessa, Deus e Espírito Santo. O versículo 51, irmãos, Estevão vai acusar os judeus de terem perseguido de forma contínua todos os profetas, e agora vai chegar ao seu ponto máximo do seu argumento, acusando aqueles doutores da lei como homens de dura cerviz. E aí me deu uma dúvida, né? O que é bem uma dura cerviz? A gente sabe que é alguma coisa meio que alguém teimoso, né, que não quer muito ceder, né? E aí eu pesquisei lá no Dr. Google, e uma pessoa de dura cerviz, aquela pessoa que não dobra a nuca, cerviz, a nuca, né? Aquela pessoa que não aceita aquilo que está sendo imposto para ela, ou aquilo que está sendo ensinado para ela. Tá? E é justamente isso que estava acontecendo com os autores da lei. Eles não estavam querendo aprender sobre a verdadeira lei. Por isso que Estevão vai chamá-los de pessoas, homens de dura cerviz.
Então ele faz a mesma acusação que Moisés fez aos pais deles, lá no Antigo Testamento. Os judeus receberam a lei por intermédio de anjos, como a gente leu aqui. Mas nem assim eles se dobram em obedecer à lei. Estevão, irmãos, vai dizer: vós que sempre resistis ao Espírito Santo. Quem que pode resistir ao Espírito Santo, irmãos? Se Deus não quiser, ninguém. Mas se Ele quiser, somente alguns vão obedecer. Estevão diz que os pais deles, os doutores da lei, perseguiram todos os profetas e também mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, com letra maiúscula. Ou seja, a vinda de Deus. Todos eles, irmãos. Eu acho muito interessante o que a palavra de Deus vai falar em Salmos. Salmos 11. Salmo 111, versículo 10. Só um minutinho, irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Salmo 111, verso 10. Toda pessoa que teme ao Senhor é sábia, obediente e fiel a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, irmãos, para que eu e você venhamos a ter entendimento da palavra dele, nós temos que ser obedientes. Se não houver obediência, irmãos, não há entendimento. Por isso que muitas das vezes a gente vê alguns irmãos com tanto tempo de igreja, mas abandonam a casa do Senhor, porque a pessoa não quis obedecer. Então, se ela não quis obedecer, ela não teve entendimento. E se não há um verdadeiro entendimento, o que ela faz? Sai da casa de Deus, abandona os caminhos do Senhor. Ela não consegue entender. Para que nós entendamos a palavra do Senhor, nós devemos obedecê-lo sempre. Amém, irmãos? Obediência, sempre. Terceira parte, João. O cumprimento da promessa. Deus Filho. No início eu falei de Deus Pai. O segundo item, Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus é como sendo perfeita sempre. Estevão vai focar agora no Deus Filho, em Jesus. Versículo 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilharam os dentes contra ele, ou rangeram os dentes, tá? Uma versão talvez um pouco mais fácil. Agora, você imagina alguém, irmãos, chegar a ranger os dentes com raiva do outro. Às vezes eu gosto de assistir o UFC, né? E ali apesar de ser um pouco violento, mas é bem profissional eles ali. Eu nunca vi ninguém rangendo o dente para o outro ali. Ali é uma luta ali entre eles, né? Até uma luta mesmo, às vezes, outros esportes que eles têm, em Olimpíadas, por exemplo, a gente não vê a pessoa rangendo o dente contra o outro. Mas aqui, irmãos, eles estavam tão cegos, eles estavam tão desobedientes que não tinham entendimento da palavra. Eles ficaram com tanta raiva de Estevão, que estava demonstrando para eles que realmente eles estavam errados, que chegaram a ranger seus dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse: eis que veio dos céus aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Se eu não estou errado, irmão, a única passagem na Bíblia que fala que Deus está em pé, fala que Jesus está em pé, é aqui. A gente vai ouvir muitas outras vezes falar que Deus está à destra, e Jesus está à destra de Deus. Mas em pé, irmãos, a única passagem, se eu não estou enganado, é aqui. Em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, que vai se tornar Paulo.
e o apedrejaram. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Quem que vai falar praticamente as mesmas palavras quando morre? O próprio Cristo. Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquela cruz. Estevão agora, irmãos, confronta com grande coragem os irmãos que haviam matado a Jesus. A consciência deles ainda estava cauterizada pela desobediência. Eles continuavam desobedientes. Em vez de demonstrarem arrependimento, pelo contrário, rangeram os dentes e apanharam pedras para cometerem outro crime terrível, a morte de Estevão. E essa morte possivelmente não foi um juízo, mas um linchamento. Uma vez que o Sinédrio, irmãos, eles não tinham competência para aplicar a pena de morte naquela época. Eles não poderiam fazer aquilo com Estevão, nem com ninguém. Estevão, então, viveu de forma excelente. Olha que interessante. Hernando Dias Lopes vai dizer: Estevão viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Foi um homem cheio de graça e de poder. Embora tenha sido eleito para a diaconia das mesas, operou milagres e pregou com autoridade, exercendo também a diaconia da palavra do Senhor. Que exemplo de diácono, né, irmãos? Que exemplo. Estevão, irmãos, é considerado por muitos estudiosos como o primeiro diácono da igreja. E também é considerado por muitos como o primeiro mártir da igreja. Mártir quer dizer aquele que se doa, aquele que literalmente morre por causa de alguma ideia, no caso aqui por causa do cristianismo. O primeiro mártir do cristianismo seguiu o exemplo de Cristo em sua vida e também na sua morte. Assim como Jesus orou pelo perdão daqueles que o mataram na cruz, assim também Estevão o fez. Para Estevão, irmãos, o terrível tumulto terminou em uma estranha paz. Ele dormiu na terra e logo foi recebido no céu pelo próprio Senhor Jesus. Eu tentei imaginar, irmãos, eu confesso, irmãos, que a gente vai estudar, a gente precisa ter uma ideia de, às vezes, algumas cenas, tá, que fiquem na nossa mente. E ali algumas cenas que apareceram foi muito Estevão sendo apedrejado. Parece a figura de um homem, vestido à moda, a caráter, e as pessoas apedrejando Estevão. Mas a imagem que me veio à mente, irmãos, foi ele chegando na glória de Jesus, e o Senhor com os braços abertos em pé, à direita de Deus. Vem, meu filho, meu amado. E isso é de arrepiar, irmãos. É de arrepiar porque eu confesso aos irmãos que assim que eu vim aqui para Ibacém, se não me engano, em 2016, eu ouvia muito o pastor Ezequias falar que a única certeza que a gente tem é a morte. E é uma coisa que a gente nunca quer ouvir. A gente não pensa na nossa morte, nem nos nossos familiares. Mas com o tempo a gente vai entendendo que a única certeza realmente é essa, irmãos. A gente pode planejar fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, entrar num determinado emprego, nos aposentarmos, mas a gente não tem a certeza se realmente isso vai acontecer. A única certeza que nós temos é que um dia nós iremos. E se o Senhor permitir, iremos ser recebidos pelo Senhor Jesus em pé, à destra de Deus. Algumas aplicações finais, irmãos. Mais um toque, João, por favor. Não, desculpa, primeira, né? Primeira aplicação, irmãos. Devemos ter a fé que Abraão teve, porque tudo se iniciou lá com Abraão. Eu poderia ter colocado qualquer outra pessoa aqui, mas eu pensei em Abraão porque justamente Estevão vai começar sua defesa com Abraão, e Abraão é considerado por muitos como o pai da fé,
como vai nos dizer lá em Hebreus 11. Então devemos ter a fé que Abraão teve. Mesmo não sabendo para onde iria, Abraão creu que sob a direção de Deus encontraria algo melhor. Apesar de nunca ter sido plenamente a promessa realizada, jamais ter visto plenamente a promessa realizada, jamais duvidou de que ela se cumpriria. A atitude de Abraão de sair da sua terra em obediência ao chamado divino deve ser a nossa atitude. Devemos confiar cegamente que Deus cumprirá tudo o que Ele nos prometeu. Segunda aplicação, irmãos. Os tempos mudaram, meus irmãos, mas Deus nunca mudou. Ele continua sendo o mesmo. As circunstâncias são outras, fazendo uma analogia com os tempos antigos com os dias de hoje. As circunstâncias são outras, mas o evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode ter sido repaginada, mas o conteúdo, a essência da pregação, permanece inalterada. Hoje, muitas igrejas deixaram a palavra e começaram a pregar as novidades do mercado da fé. Deixaram o evangelho da graça para pregar a prosperidade. Deixaram a mensagem da cruz para pegar os supostos milagres realizados por supostos homens de Deus. É o que mais a gente vê. Até mesmo na televisão. Deixaram de pregar o arrependimento para pregar a autoajuda. Deixaram de pregar um novo nascimento para pregar a prosperidade financeira. Deixaram de pregar o evangelho para pregar outro evangelho, que não o do Senhor Jesus. E por último, irmãos, terceira aplicação. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pelo contrário, pregamos um Cristo que morreu e que agora está mais do que vivo. Ele está à direita do Pai. Amém, irmãos? Pregamos o Cristo que padeceu por nossos pecados, sim, mas triunfou soberanamente sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz do Calvário. Pregamos um Cristo que voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar para sempre com a sua igreja. Ele voltará, irmãos, para reinar para sempre, comigo e contigo. Amém? Eu queria pedir, irmãos, que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração e tenta imaginar, irmãos, a cena. Estevão ali ajoelhado, sendo apedrejado. Muitas das vezes nós damos uma topada em casa, ou qualquer outro lugar. Outro dia eu bati o cotovelo saindo do carro. Como doeu. Agora você imagina, irmãos, você levar 10, 20, 30, 50 pedradas, muitas das vezes na cabeça, no supercílio, aquele homem sangrando, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ô Senhor! E ele olha para os céus, e a imagem que me vem, irmãos, é como se os céus abrissem, as nuvens se abrissem, dando espaço lá no fundo, Deus Pai, e Jesus Cristo, o Filho, em pé, de braços abertos, recebendo aquele homem de Deus. Assim também, irmãos, não sei quando, não sei que horas, não sei o dia, mas assim também nós seremos recebidos por aquele que morreu na cruz, por mim e por você. Oh Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Deus, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Quem sou eu, Deus, sem a Tua maravilhosa graça sobre a minha vida? Quem são os seres nossos irmãos, Deus? Quantos aqui poderiam nem estar mais vivos hoje, Deus? Mas quantas covas o Senhor fechou, Deus? Quantos livramentos o Senhor deu, Deus? Muitas das vezes nós nem imaginamos, nem sabemos, Senhor, mas o Senhor, de alguma forma ou de outra, está ali, Senhor, nos protegendo, nos livrando do laço do passarinheiro, nos livrando das mãos do terrível Satanás, Deus.
Muito obrigado, Senhor. Como já foi dito aqui, Deus, gratos nós somos, Deus. Gratos todos os dias ao nos levantarmos, a nos deitarmos pelas nossas vidas, para a vida dos nossos cônjuges, nossos filhos, Deus. Que apesar das vezes nos darem trabalho, mas são nossos filhos, são os filhos que Deus nos deu, o Senhor nos deu, para tomarmos conta aqui na terra. Que tenhamos inteligência e sabedoria vindo do alto, Deus, para que encaminhemos eles, Senhor, no caminho estreito, no caminho que eles devem seguir, Pai. Para que quando eles cresçam, Deus, eles não possam desviar de Ti, Deus. Mas por acaso algum deles se desviar, Deus, seja como diz algumas pessoas, seja pela dor ou pelo amor, mas que eles estejam na Tua casa, ouvindo e aprendizendo e engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, Deus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por estar na Tua casa, aprendendo mais de Ti. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que foi dita aqui hoje, Pai. Por favor, Deus, nos leve para casa debaixo das Tuas poderosas e fortes mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. É assim que nós oramos humildemente, em o nome de Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa,